Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem, quinta-feira é noite de estreia de chave do Enem e já estamos caminhando para o final do segundo ciclo do primeiro bimestre. Professor, como assim? Para você que chegou agora, para você que já está conosco e esqueceu, nós temos encontros semanais por área. Sempre começamos com linguagens, depois vem matemática, ciência da natureza e fechamos um ciclo com humanas. E hoje, então, é o tempo, a hora, a noite, o dia, amanhã, dependendo se você estiver assistindo depois, de humanas. Com isso, nós fechamos os dois ciclos que tivemos no primeiro bimestre desse ano. E hoje, então, como você já sabe, teremos geografia e história. E aí? Já fizeram as provas? Está tudo bem com vocês por aí? Já passaram pelas provas? Eu sei que tem lugar que tem semana de provas agora, mas eu tenho certeza que o Chave do Enem, além de te ajudar na preparação para o Enem, para os vestibulares, também te ajuda ali no estudo direcionado para você mandar bem também na prova ali na escola, porque é importante também esse ponto, esse processo, não é isso? Lembrando que todo o Chave do Enem é baseado no material, nas apostilas da Casa Publicadora, da CPB, aquele material que você usa no seu colégio, na sua escola. Beleza? Então, sem mais demoras, lembrando então que nós vamos ter agora as aulas de humanas e depois das aulas de humanas você não vai embora, porque tem correção da lista de ciências da natureza, química, física e biologia. Fizeram o simulado, mandaram bem no simulado de ciências da natureza? E não se esqueça, hein? Quando acabar a live de hoje, entra no ar o simulado de humanas que corrigimos na semana que vem. E semana que vem começamos já as lives do segundo bimestre. Exatamente, começamos um novo ciclo já com conteúdos ali na transição do segundo bimestre. O tempo passa correndo, hein? Mas o Chave do Enem está aqui para te ajudar a mandar muito bem. Então, sem mais demora, eu vou sair, mas eu volto, porque daqui a pouco tem aula de geografia. Então, rodou vinheta! Fala terceirão, fala terceiraço, tudo bem com você? Pois é, né? Finalmente nossa noite, nossa live de humanas. E eu já apresentei ali no começo, mas vamos comigo. Vem porque agora é geografia e vocês sabem que geografia é um conteúdo que aparece bastante nas provas de vestibular, no Enem, de uma maneira direta, de uma maneira indireta, em geopolítica, em repertório. Mas você que está no terceirão sabe que nós estamos estudando o quê? Geografia do Brasil e comigo hoje você vai ver módulos 2 e 3 da apostila. Vamos falar sobre hidrografia, clima e vegetação. Aquilo que é estrutural, aquilo que é pontual para que você consiga num vídeo condensado, né, ter os pontos chaves. Lembrando que tudo que nós falamos aqui segue a nossa linda e maravilhosa apostila da CPB. Você tem essa apostila aí? Então pega ela, acompanha comigo ou depois volte no vídeo, reveja tudo acompanhando pela sua apostila. Combinado então? Ah, não se esqueça, né, que depois da live abre o simulado de geografia e história. Você tem que fazer, participe lá. E depois ainda da minha aula tem aula de história e no final a correção de química, física e biologia. Combinado então? Vem embora, bora falar de geografia do Brasil. Bom, lembrando que na primeira aula nós vimos ali, né, o módulo 1, módulo 2, um pedaço dele, regionalização do Brasil, formação territorial brasileira, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre hidrografia, ainda no módulo 2, clima e vegetação, que é a parte física do nosso lindo e maravilhoso país. Começando sobre hidrografia do Brasil. Alguns pontos chaves para você anotar e colocar ali no seu mapa conceitual. Quando a gente fala de Brasil, os rios do Brasil, as bacias hidrográficas são predominantemente de planalto. Isso é importante, porque faça sempre essa relação entre relevo e hidrografia. Nós temos rios de planície? Sim, né? O grande exemplo é o rio Amazonas, mas predominantemente o Brasil tem rios de planalto. E mesmo na Amazônia, na bacia do rio Amazonas, né, o rio Amazonas, que é o afluente principal, ele tem uma grande área de planície, mas seus principais afluentes são rios de planalto. Professor, o senhor falou de relevo e hidrografia, mas pulou. Volta aqui então comigo. Obviamente que os rios eles vão depender da topografia, ou seja, da inclinação do relevo para poder correr. O motor do rio é esse, né? Não tem lá uma bombinha pegando a água e jogando na correnteza. Então, por gradiente
hidráulico, por gravidade, a água vai do ponto mais alto ao ponto mais baixo. De fato, se você for na nascente de um rio, ela é mais alta do que a sua foz. Se for o contrário, deu alguma coisa errada, né? Então, quando eu faço essa relação, rios de planície têm um gradiente de inclinação pequeno, não tem quedas, são bons rios para navegar, né? Rios ali que a gente pode aproveitar para transportar cargas. E os rios de Planalto possuem trechos relativamente suaves, né, na inclinação, mas dentre seus trechos existem quedas d'água, cachoeiras, grandes cachoeiras. Professor, então não dá para navegar? Dá para navegar. Só que ou eu navego trechos desse rio, ou eu construo ali eclusas para poder navegar. O exemplo clássico no Brasil, eclusa Tietê-Paraná, ou a navegação de cabotagem na região, aliás, a navegação fluvial na região norte do Brasil, cabotagem no mar. Isso é importante e dá para fazer. Só que o grande diferencial do Rio de Planalto, que dá para navegar com certas limitações, é o potencial hidroelétrico. E olha, nisso o Brasil manda bem. Como os rios são de planaltos, nós podemos aproveitar muito bem esses rios para a geração de hidroeletricidade, uma eletricidade renovável, tem seus limitadores ambientais, sim, causa impacto, só que se comparado com outras fontes, é barato e relativamente sustentável, ok? Então, outro ponto, regime pluvial. Regime é o que você come, né? O teu regime é o que você come. Então, o regime de um rio é o que abastece ele com água. É óbvio que é nascente, professor, mas de onde vem a água, né, que abastece ele aquela região? No Brasil, nós temos o regime pluvial, plúvia, chuva. Então, os nossos rios são abastecidos pela água da chuva. Tem uma pequena exceção, de novo, Amazonas. Lá na nascente, nos Andes, os primeiros trechos do que seria o rio Amazonas nascem do degelo, que aí seria um regime nival. Professor, então, o que o Amazonas é? Ele é misto. Tá? Se você pega a bacia do Amazonas, a nascente principal, ela depende do degelo, dos Andes, e o restante, praticamente todo o restante, a grande maioria, depende das chuvas. Então é um rio misto. Mas no Brasil, então, marcadamente regime pluvial. Chove bastante, a gente vai falar de clima daqui a pouco. Outro ponto importante, no Brasil as drenagens são exorreicas. Quer dizer que as grandes bacias jogam as águas para os mares. Né? Na verdade, para o Oceano Atlântico, que é aquele que nos banha. Então todos os nossos grandes afluentes, os grandes rios, desaguam no Oceano Atlântico. Tá? E também, praticamente todos os rios são perenes. O que quer dizer isso? Rios que mesmo no período de estiagem não secam totalmente o seu leito. Não fica aquela terra seca no fundo, com exceção, e sempre tem exceção, dentro da bacia do rio São Francisco. Olha, não é o Rio São Francisco, o Rio São Francisco é perene, mas dentro da bacia do Rio São Francisco, que corta o semiárido brasileiro, nós podemos encontrar alguns dos seus afluentes sendo rios temporários ou intermitentes. Ou seja, são alguns pequenos rios que sim, durante a estiagem prolongada no sertão nordestino, eles secam, você já deve ter visto isso em alguma reportagem, algum documentário sobre o Brasil, e fica aquele chão, né, todo rachado em função da argila expansiva ali. Tá? Mas quando volta as chuvas, ele volta a correr. Mas se eu pego todos os grandes rios brasileiros e a maior parte dos afluentes, grande parte dos afluentes, são rios perenes, que mesmo no período de seca, de estiagem, diminui o volume, baixa o volume, mas não cessa o fluxo de água. Pegou aqui então? Essas são características gerais de hidrografia do Brasil, porque com isso você consegue responder qualquer outra pergunta. Falando sobre regiões hidrográficas do Brasil, então nós temos esse mapinha, é o mesmo lá da sua apostila, nós temos, né, as chamadas regiões hidrográficas ou grandes bacias hidrográficas do Brasil. Lá na região norte nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. A leste, nós temos ali, né, a do Tocantins-Araguaia, né, que vai nascer ali na região de Goiás, vai passar no Tocantins, Maranhão e desaguar na região norte do Brasil. Nós vamos ter o Rio São Francisco, aquele que corta, olha, nasce ali em Minas Gerais, corta o sertão nordestino, tá? E deságua no Oceano Atlântico também ali. Outra bacia importante, tá, que nós vamos ter é aqui no sul do Brasil, a bacia do Paraná. Essa bacia do Paraná vai estar na área mais densamente povoada, industrializada e explorada economicamente do Brasil. Tem uma pressão muito forte. E essa bacia é a que mais está sendo aproveitada para a produção
de energia, tá? Nós temos também as bacias do Paraguai, do Uruguai, né? Paraguai vai pegar ali Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso. O do Uruguai vai pegar o Rio Grande do Sul. E eles, Paraná, Uruguai e Paraguai, formam a grande bacia da Cisplatina aqui na América Latina, tá? Na América do Sul, ok? Fora isso, nós temos as bacias atlânticas. Pode perceber que aqui na legenda tem um monte de bacia atlântica, no seu livro também. Todas elas têm uma característica em comum. Elas nascem próximo ao mar, na Serra do Mar, ou numa região de serra, e rapidamente correm para o mar. Então são bacias de curta extensão, tá? De um grande potencial hidráulico, mas não tem um grande volume de água igual as demais bacias hidrográficas. Pegou aqui as ideias principais. Professor, qual eu tenho que estudar mais? Qual que eu tenho que dar mais foco? Né? Vamos lá, amazônica, né? Ela pega 7 países, ela é transnacional, ela não é só brasileira, tá? No Brasil ela pega o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso, tá? E olha só, sendo a maior bacia hidrográfica do mundo, ela só tem 9,7 milhões de pessoas morando. Ou seja, né, a pressão pela água ali é menor, embora a poluição e outros problemas possam acontecer, tá? Tocantins, Araguaia, muito importante, tá? Muito importante também aqui no Brasil. Ela tem uma importância porque é uma região onde a agricultura avançou a partir dos anos 70 e 80. E, obviamente, né, o rio, a bacia hidrográfica, né, seu conjunto ali, é importante para a irrigação. Então, quais estados? Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e um pedacinho do Mato Grosso, tá? Além do Distrito Federal. Mas aí eu estou falando da bacia e não do rio em si, tá? Fiquem atentos quanto a isso, tá? 409 municípios e 8,6 milhões de habitantes. Também não tem uma pressão tão grande sobre ela. A bacia do Parnaíba, não falei anteriormente, ela é muito importante, tá? Ela também é uma bacia nordestina, tá? Vai pegar Ceará, Piauí, Maranhão, e ali nós temos 4,1 milhões de habitantes nessa região morando, tá? São Francisco, também na região nordeste, agora um pouco mais importante, porque corta o semiárido. E o São Francisco, pessoal, anota aí, olha, dá uma pesquisada, transposição do Rio São Francisco. Ele foi sendo utilizado nos últimos 30, 40 anos para a transposição das águas, ou seja, canais artificiais foram construídos com investimento governamental para levar água até o semiárido. Outro ponto importante, no Vale do São Francisco nós encontramos a fruticultura brasileira. Ao longo do Rio São Francisco nós temos, e é um investimento de poucas décadas, mas muito bom, que produz frutas tipo exportação, frutas de alto valor agregado ali, né, na categoria de frutas, né, se podemos dizer assim, e são exportados para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, porque são frutas de alta qualidade. E essa bacia, então, ela tem a característica também de estar na região semiárida, ou seja, a quantidade de água que cai ao longo, né, do curso do São Francisco é menor. Só que a sua nascente ali, né, na região tropical do Brasil garante que o fluxo de água aconteça durante todo o ano. E a população ali, pessoal, olha, já é um pouco maior, né? 14,3 milhões de habitantes numa área semiárida, tá? Outras bacias importantes, então, como eu falei para vocês, os 3 rios, né? As 3 bacias, Uruguai, Paraná e Paraguai, formam a grande bacia da Platina, na América do Sul, mas eu quero destacar aqui para vocês a bacia do Paraná. Por quê? Né? Olha só, 61,3 milhões de pessoas moram nessa bacia. Perceba que a pressão sobre ela é muito grande. Pegando os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. Tá? É uma região onde a demanda por água é muito grande. Não só pela população, mas também porque boa parte da indústria nacional está ali e a agricultura dessa região já acontece, né, há muito tempo, ou seja, a pressão também pela água no campo é alta. Outro ponto importante, as grandes usinas hidrelétricas. Tá? Nós temos 2 grandes na região norte do Brasil, Tocantins e Araguaia, tá? Mas aqui no Paraná nós temos uma quantidade numérica elevada de usinas hidrelétricas e se destaca dentro dessa grande quantidade a segunda maior do mundo, até então, que é a usina de Itaipu, que fica na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, divisa com o Paraguai, inclusive uma usina binacional. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso sobre a hidrografia do Brasil e também sobre a gestão das águas. Não podemos esquecer que, além da água
Aqui na superfície tem água debaixo dos nossos pés, os aquíferos, né? Esse mapa ele mostra também uma grande diversidade de aquíferos que existem no país. Só que eu quero destacar para vocês aqui dois, tá? O Alter do Chão, lá na região norte do Brasil, dá uma olhadinha ali na legenda, tá? E o Aquífero Guarani, que pega o centro-sul do Brasil. Fala um pouquinho do Aquífero Guarani, é considerado um dos maiores do mundo, esse da Amazônia é maior, tá? Abasteceria, só o Aquífero Guarani abasteceria a humanidade por mais de uma centena de anos. Qual que é o grande problema? A superexploração, tá? A água para chegar até um aquífero leva muito tempo. E a borda do aquífero, olha aqui no mapa, onde está a borda do aquífero é onde a água entra, chamada zona de recarga. E essas regiões da zona de recarga do Aquífero Guarani está justamente numa região ou nas regiões altamente ocupadas no Brasil, seja por cidades ou seja pelo campo. Então, o cuidado nessas áreas de reabastecimento ou de recarga de aquífero é muito importante, porque eu posso, infelizmente, depositar ali produtos químicos tóxicos que acabam indo para a água, contaminando, tá? O outro problema é que é uma área muito industrializada e urbanizada, a exploração dessa água também acontece de forma bastante intensa. Então, o fluxo de retirada de água é grande, tá? Por isso tem que tomar esse cuidado, o planejamento deve ser feito. Por exemplo, no Brasil você não pode simplesmente pegar e furar um poço. Você precisa regularizar o seu poço, né? Na verdade, você tem que, antes de furar o poço, ter um negócio chamado outorga. Por quê? Para evitar que haja uma sobrecarga na retirada de água sem nenhum controle. E lembrando que a água, né, é um patrimônio nosso. É um patrimônio e um recurso extremamente importante para a sobrevivência humana, seja no consumo direto, na higiene e nas atividades econômicas. Sem água, né, nós temos um problema grave na nossa economia. Pegou então a parte de hidrografia? Vamos rapidamente agora falar um pouquinho sobre climas do Brasil, né? Na sua apostila tem um QR Code, você consegue abrir o mapa que está à esquerda, né? Aquele mapa ali, Brasil Climas. Esse mapa ele traz a classificação do Brasil por temperatura e pluviosidade. Indico você dar uma boa olhada nele, né? Então no Brasil nós temos regiões quentes, quente e média, mais de 18 graus em todos os meses, e aí você vai separando por quantidade de umidade. Subquente, média entre 15 e 18 graus, com pelo menos um mês, em pelo menos um mês. Mesotérmico, brando, né? Média de 10 a 15 graus, e mesotérmico mediano, inferior a 10 graus. Então, nós podemos classificar o clima através da temperatura e da quantidade de chuva, está aqui, e também existe a classificação clássica, né? Que é aquela conforme a ação das massas de ar e também o comportamento da atmosfera. Então, no Brasil, quando nós olhamos para o mapa da direita, nós vamos ter o clima equatorial na região norte. Alguns mapas, inclusive, colocam ali no extremo norte um pedacinho tropical também, tá? Existem divergências geográficas, isso é normal. Nós temos o litorâneo úmido ou superúmido. Nós temos o tropical típico, né, ou continental, bem no centro do país. O tropical de altitude, tá? Na região sudeste do Brasil e centro-oeste. O tropical semiárido no nordeste brasileiro e o subtropical úmido no sul do Brasil, cortado pelo trópico de Capricórnio. Então, quando a gente fala do equatorial úmido, é a região norte do Brasil, tá ali, ó, região amazônica, recebe, né, muita umidade do Atlântico Norte, é muito quente, evapora muito e forma massa de ar também. A região norte, essa região aqui, é responsável pela chuva que abastece o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil. É aqui que se forma a massa equatorial continental, que daqui a pouco eu falo para vocês de massas, né? O tropical típico aqui, olha, ou continental, ele é marcado pela dupla estacionalidade bem definida. Primavera, verão, chuvoso e quente, outono e inverno, brando e seco, tá? Já o semiárido, ele tem o período de estiagem prolongado, a quantidade de chuva é menor do que no tropical típico. Menor que o tropical típico, não é deserto ainda. Tem estudos indicando que talvez vai virar algumas regiões ali, tá? Mas ele é marcado por ter uma estiagem prolongada. Portanto, a média de pluviosidade é menor. O tropical litorâneo está aqui, ó, superúmido, o nome já diz. A própria massa que entra aqui, ó, do Atlântico, traz muita umidade. Já fui para a praia no Brasil, principalmente sudeste e sul do Brasil, chove muito. Influência do mar. E a temperatura se mantém alta durante todo o ano, exceto quando entra uma massa de ar polar no sul do Brasil, tá? Tropical de altitude. Olha só, a altitude é um fator. Então, algumas regiões onde a altimetria é maior,
né? 1.000 metros, 1.000 e poucos metros, a temperatura naturalmente é menor. Ali a chuva vai ser parecida com o tropical típico ou continental, o que vai mudar é a temperatura média que cai, por ser uma região mais alta, um planalto mais elevado. E subtropical, no Brasil, começa aqui no Paraná, vai até o Rio Grande do Sul, pega no sul de São Paulo ali, né, e um pedacinho do Mato Grosso do Sul, vai ter o quê? Um inverno mais rigoroso, tá? E a distribuição da chuva um pouco mais homogênea durante o ano. Não tem uma estação seca tão bem marcada igual tropical. E outro ponto importante, a quantidade de geadas, isso é importante, na região subtropical é maior, tá? E sim, olha aqui, ó, no extremo sul do Brasil é possível nevar nas áreas mais altas. E por que isso? Agora vem uma outra explicação importante. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Tá? Nós temos aqui massa equatorial atlântica, massa equatorial continental ali no canto. Aqui no Paraguai, vindo para cá, nós temos a massa tropical continental. Do Polo Sul subindo, né, nós temos a massa polar atlântica e aqui massa tropical atlântica. As tropicais são quentes. A tropical continental, que vem lá do Paraguai, ela vem quente e seca. A tropical atlântica, quente e úmida, traz chuva para o litoral, inclusive para o interior. Tá vendo aqui? Formando as zonas de convergência, tá? No verão, que se soma com a do norte ali. A massa equatorial atlântica, tá ali, ó, vem do Atlântico Norte, muito quente, muito úmida, traz umidade para a Amazônia. A Amazônia, por ser muito úmida e muito quente, forma massa equatorial continental. E olha o que a massa continental, equatorial continental faz no verão. Tá vendo ali os bracinhos dela? Né? Espalha chuva no Brasil durante o verão. A agricultura depende da Amazônia no Brasil, tá? E também depende, no inverno aqui, olha, da ação da massa tropical atlântica. Um outro destaque que eu quero fazer para vocês é a ação da massa polar, que é polar fria, atlântica, úmida. Veja que essa massa polar atlântica, durante o inverno, ela pode chegar até o norte do Brasil, levando chamada friagem na Amazônia, no Mato Grosso. Mas no sul do Brasil, ela baixa consideravelmente a temperatura quando chega. Ela vem do polo muito densa. Só que chega ali na Terra do Fogo, chega ali na Argentina, no Uruguai, vai nevando, né? Na Argentina neva, no sul da Argentina, cai a umidade. Quando chega no Brasil, geralmente ela está um pouco mais branda, menos congelante e mais seca. Por isso que é mais difícil nevar no Brasil. Vai nevar quando chega mais forte, com mais umidade, porque precisa de umidade para nevar, e vai nevar principalmente nas áreas altas, porque já é frio, né? Então essa massa de ar ela pode provocar neve ou chuva congelada. Excepcionalmente acontece a neve, né, nas regiões mais baixas do sul do Brasil, mas é uma exceção que pode sim acontecer dependendo, né, da variabilidade do clima daquele ano, ok? Outro ponto para nós terminarmos aqui, vegetação, pessoal. Vegetação rápido e direto aqui com vocês, né? Principais biomas. Biomas da Amazônia, Mata Atlântica, ai meu pai do céu, Mata Atlântica foi quase devastada, né? E você tem ali as áreas antropizadas, né? As áreas desmatadas. Perceba que a Mata Atlântica quase não existe mais, tá? A Amazônia, ela tem algumas áreas em Rondônia, Mato Grosso, Pará, bem mais visíveis de desmatamento. Tá? O avanço do desmatamento ali pela expansão da fronteira agrícola, né? Por a região central do Brasil, nós vamos ter o Cerrado, que também, olha só, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, bem desmatado. Ali a fronteira agrícola avançou nos anos 60 e 70, depois da construção de Brasília. E esse desmatamento vai acontecendo porque o campo vai ocupando esse espaço, tá? Nós temos também, né, o Pantanal, olha aqui no Mato Grosso, não dá para chegar ali, né? Mato Grosso do Sul, tá? Na bacia do Paraguai. Ali é uma região depressionada e é uma vegetação, né, muito importante, o hotspot, porque ali nós vamos ter a confluência de animais de vários biomas brasileiros. Tá? Fora isso, nós temos também o Pampa, no extremo sul do Brasil, uma região de vegetação rasteira, gramíneas, pelo solo ser mais raso. E, é claro, não podemos deixar de falar da Caatinga na região nordeste brasileira, no semiárido, onde a vegetação é mais adaptada para um clima com estiagens prolongadas, com pouca chuva. Tá? Perceba que na minha aula de hoje eu não fiquei falando da característica da vegetação, porque a apostila traz muito bem. Eu quis destacar para vocês
a atualidade sobre os biomas. Fique bem atento, além das características, no que eu falei hoje na aula, na exploração, no desmatamento, no uso do solo que ocupou, né, aquilo que era a vegetação nativa. Conseguiu pegar então a ideia? Galerinha, era isso, tá? Espero que você tenha gostado da aula, tenha prestado atenção, volta, reveja, use isso para montar planos de estudos a longo prazo e use seu material da CPB. Pega a sua apostila que lá tem a descrição bonitinha também para você estudar. Ok, então, espero vocês daqui a um mês em Geografia, mas não sai daí porque depois de mim tem História e depois de História tem correção do simulado de Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia e ainda hoje abre o simulado de Humanas. Fechou então? Combinado? Nos vemos no próximo. Valeu, até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Como é que estão? Vamos começar então aí com História do Brasil para a galera do terceirão, aí, terceiro ano. Vamos começar estudando a história do governo do Getúlio Vargas, tá? Aí no finalzinho da apostila de vocês, beleza? Então, Getúlio Vargas foi um cara que governou o Brasil de todas as formas possíveis e imagináveis, só não foi rei, tá? O resto ele fez de tudo, passou por um golpe, governo provisório, fez uma constituição e disse que ele ia ficar no poder, depois ele sai, volta nos braços do povo. Hoje nós vamos estudar até aproximadamente ali 1945, tá? Mas o Getúlio Vargas depois ele volta e vai acabar saindo do poder a partir do suicídio lá em 54, beleza? Vamos começar então um pouquinho a estudar sobre o nosso amigo Getúlio Vargas. Não muito amigo para muitos, né? Mas foi um político extremamente importante aí do Brasil que fez muitas coisas. Então vamos lá. A República de 1930, ela foi uma revolta, né? A Revolução, né? O golpe de 1930, como queiram, ele foi um golpe que deu fim, né, à República Oligárquica, que foi um dos períodos aí da história do Brasil que vai lá da República de Espada até 1930, né? Também é conhecido como República Oligárquica, República Café com Leite, República Velha, né? É um período aí da história do Brasil que tem vários e vários nomes, certo? Bom, mas resumindo a história, o Getúlio Vargas com a Revolução, né? Alguns chamam de Revolução, outros chamam de golpe, depende muito da tua perspectiva ideológica, histórica e assim por diante, pôs fim a essa República Oligárquica nesse momento aí. Então, Getúlio Vargas, então, ele impede a posse do Júlio Prestes, que havia ganhado dele no pleito, né? Vocês sabem que naquela época, e hoje também, né? Continua sendo, mas naquela época as eleições, elas eram bastante questionadas, justamente pelo perfil, né, de eleições, que era uma eleição aberta, né, uma eleição onde a pessoa tinha que chegar e dizer. Então, tu tinha toda aquela política coronelista, né, o voto-cabresto, os currais eleitorais, né, que faziam com que o poder dos coronéis no Brasil se mantivessem aí por tanto tempo, né? Getúlio Vargas, ele vai concorrer, ele era um cara que estava mais ligado ao militarismo, mais ligado ao meio urbano, perde as eleições, mas ele não aceita a derrota, principalmente depois que o vice dele, o João Pessoa, acaba sendo assassinado, é utilizado isso como desculpa. Hoje se sabe que não foi bem isso, não teve um caráter político mais pessoal, né? Mas Getúlio Vargas ele acaba utilizando isso como pretexto, né? Um dos motivos, né, do pretexto para poder fazer a revolução, que eles chamam, né? O golpe, como queiram. E aí ele chega ao poder em 1930, não tira o Washington Luiz do poder, não deixa com que o Júlio Prestes assumisse e começa o governo provisório. Um governo provisório que durou apenas 4 anos, né? Bem provisório, né?
Mas foi o governo que vai dar origem a todo o processo político que nós conhecemos do Getúlio Vargas. No primeiro momento, então, né, tu tem alguns episódios interessantes, né, que ele vai tirar os governadores do estado, vai colocar os interventores, que eram a favor dele, né, tem um episódio também que ele vai queimar, jogar no mar, né, o café, que tinha um monte de café estocado devido à crise de 29, para proteger o preço do café, que era o principal produto do Brasil, até mesmo ele vai falar isso na carta testamento dele no final da vida, né, e começa o período provisório. Né? Nós vamos ter, então, neste governo provisório, algumas questões importantes, como a Revolução Constitucionalista, que foi feita por São Paulo. Né? São Paulo não gostou nem um pouco das atitudes que o Getúlio Vargas tomou nesse período com relação aos interventores e a política que não privilegiava tanto os interesses do Sudeste nesse sentido, né? E eles vão acabar fazendo a Revolução Constitucionalista, dizendo que o governo do Getúlio Vargas não era nem um pouco constitucional. E realmente, né, se tu for ver, não era mesmo. E o que vai acontecer? O Getúlio Vargas ele entra em conflito com São Paulo, né? E os paulistas não conseguem ter êxito na sua revolta. Né? É uma revolta importante, faz parte da história de São Paulo, né? Até, se não me falha a memória, é feriado em São Paulo, né? Que comemora esse evento. E aí, o que vai acontecer? Getúlio Vargas, que era um político bastante perspicaz, né? Ele entendeu que ele tinha que tomar algumas posturas para que essa política populista, né, viesse a funcionar. Né? Muitas pessoas me perguntam, o Getúlio Vargas, ele era de direita, ele era de esquerda, ele era o quê? Ele era um populista, né? Ele era um populista, muitas vezes nacionalista, é difícil de definir o Getúlio Vargas, muitas vezes, num espectro de direita e de esquerda, né? Mas ele era, acima de tudo, um populista. Né? E o que é ser um político populista? Ele vai fazer um meio campo com a população, né? Com essa questão do trabalhismo, para que as suas intenções possam ser cumpridas e, para isso, né, ele vai ter uma relação de troca com a população, né? Que foi o que o Getúlio Vargas fez. Né? O Getúlio Vargas, ele dentro da sua política, ele sempre priorizou ter essa relação, né, de troca com a população. Então, quer dizer, por exemplo, uma das coisas que fica evidente, a questão do populismo no governo Getúlio Vargas, vai ser justamente os direitos trabalhistas, né, que ele vai dar a partir da Constituição de 1934, que é uma Constituição extremamente importante. Porque até então, gurizada, os direitos trabalhistas no Brasil eram praticamente inexistentes. Né? Então, o Getúlio Vargas ele teve uma política populista no sentido de que ele vai dar certos direitos para a população, para que essa população ela visse ele como o pai dos pobres, como um presidente trabalhista, uma pessoa que se atentava às necessidades do povo. Né? Em contrapartida, também o pessoal, né, alguns historiadores, alguns pensadores do pensamento brasileiro dizem assim, que ele era o pai dos pobres, mas era a mãe dos ricos. Né? Por quê? Porque também ele tinha os sindicatos na sua mão. Né? Ele vai colocar a contribuição sindical, e isso fazia com que os sindicatos ficassem na mão dele, porque era um dinheiro muito grande que entrava para os sindicatos. Então, muitas vezes, ele fazia esse jogo aí entre os trabalhadores, né, o chão de fábrica, o proletariado, e também os donos das empresas, das fábricas, né, os donos dos meios de produção. Né? Então, o governo ele conseguia fazer esse meio campo. Uma característica muito clara do populismo. Né? E, além disso, além de ser um populista, ele era um nacionalista. Né? Getúlio Vargas, ele era caracteristicamente assim, voltado muito para a exaltação desse Brasil. Dentro da arte, tu vai ver isso, dentro da arte, né? No caso a música, as festas populares, né? O dia do trabalho, 1º de maio,
né, que era um feriado extremamente importante na época do Getúlio Vargas. Depois nós vamos ter o governo constitucional, 1934, aonde tu vai ter a famosa, né, Constituição de 34, onde tu vai dar alguns direitos à população, como, por exemplo, descanso semanal, né, que até mesmo hoje está sendo revista essa relação, né, 6 e 1, né, 6 dias de trabalho por uma de descanso, né, em alguns lugares nós temos, em algumas profissões, ou alguns acordos, né, 5-2, né, mas o descanso semanal, férias remuneradas, né, a questão do voto feminino, né, antigamente a mulher ela não podia votar, então a partir da Constituição de 34 ela vai conseguir poder votar, né, a questão da idade mínima para poder trabalhar, que também não existia nesse período, jornada de trabalho de 8 horas por dia, né, então essas questões fizeram com que o Getúlio se tornasse o famoso pai dos pobres. Porém, né, em 1935, em 34 dizia o seguinte, que dali 4 anos, né, teriam novas eleições e aí, né, o Getúlio Vargas teria que, né, deixar essa vida, né, e aí ter que concorrer ou deixar as eleições acontecerem, né, em 38. Bom, em 35 nós vamos ter a Intentona Comunista, né, liderado por Luiz Carlos Prestes, que tinha sido que tinha sido um revolucionário no movimento tenentista, na década de 20, né, e que agora estava ligado ao Partido Comunista, estava na União Soviética e tal, e ele volta para o Brasil para tentar fazer uma revolução, né? E a partir daí é que tu tem no Brasil esse histórico muito grande que os comunistas vão tomar o poder, e em 35 realmente eles tentaram, né? As outras vezes é um pouco questionável essa tentativa, mas em 35 realmente isso aconteceu, né? E devido ao sistema de informação, né, da polícia, do exército e meios afins, eles conseguiram debelar uma organização que tinha para poder tomar o poder, né, a partir dos quartéis ali, tal, tomar o poder, e eles vieram desmembrando e chegaram até Luiz Carlos Prestes, aonde Luiz Carlos Prestes estava, né, com a Olga Benário, que era uma espécie de segurança dele, que depois se tornou, né, a mulher que deu à luz a filha dele, né, e ela vai acabar sendo mandada para a Alemanha, né, ela era alemã, judia, né, comunista, e vai ser mandada para a Alemanha e acaba, infelizmente, morrendo num campo de concentração, né? E o Luiz Carlos Prestes vai ser preso, né? E não adiantou ela dizer que ela estava grávida de um brasileiro e tal, foi mandada mesmo assim, né? Esse é um lado meio, né, meio problemático do Getúlio, né? Então, o que vai acontecer é que depois, em 37, é supostamente achado um plano chamado Plano Cohen, aonde esse plano dizia que novamente os comunistas tentariam tomar o poder, é baixado o estado de sítio novamente, né, e é baixado uma nova constituição chamada a Polaca, né, que era uma constituição nitidamente com raízes fascistas, né. Muitas pessoas diziam que o Getúlio Vargas, o governo Getúlio Vargas, ele flertava, né, com o fascismo, mas como ele era populista, era meio difícil muitas vezes definir o que era o governo dele, né, porque o populismo, ele muitas vezes ele está no meio desses dois espectros políticos, né, e aí Getúlio Vargas, ele entra daí, né, agora de forma mais categórica, né, no momento ditatorial do governo dele, né, que vai se estender até 1945. Em 39, né, começa a guerra, e durante a guerra, num primeiro momento, ele fica neutro, né, até
que a partir de 1941 para 42 ali, os Estados Unidos ele acaba entrando na guerra, né? E uma das coisas que era interessante é que o Getúlio Vargas, desde o início, ele tinha uma intenção muito importante para o Brasil, que era tu diversificar a questão produtiva no Brasil, não depender apenas da agricultura, porque é importante, o Brasil é uma potência agrícola, mas muitas vezes, né, a agricultura depende do clima, pode dar problema, né? Então tu teria que diversificar. Um desses processos de diversificação seria a questão da indústria, né? Então, só que para isso o Brasil teria que ter uma indústria de base importante, que ele não tinha, e que os Estados Unidos disse que ia fornecer essa tecnologia para ele. Então, depois que eles entram, né, por um tempo ele fica em cima do muro, mas para o final da Segunda Guerra Mundial ele acaba ingressando no lado dos aliados. Até tem uma história, né, importante que o pessoal dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar do lado dos aliados, né? E aí depois, então, quando o Brasil entra do lado dos aliados e luta, né, no quadro de operações do Mediterrâneo, do lado dos aliados, né, contra os nazistas, né, e os caras quando estavam indo, eles disseram, então agora a cobra vai fumar. É por isso que é o slogan da FEB, né, a cobra vai fumar. Então eles acabam indo para a Itália, né, e lá eles vão atuar no quadro de operações do Mediterrâneo, tanto com a FEB quanto com a FAB, Força Expedicionária Brasileira, né, do Exército, e a Força Aérea Brasileira, né, a Força Aérea Brasileira vai voar junto com os norte-americanos e a FEB também vai atuar junto com os países aliados, né? Então a FEB ela acaba tomando a região de Monte Castelo, né? E a FEB, quer dizer, a FEB vai tomar a região de Monte Castelo e a FAB vai fazer um serviço de guerra total, né? De destruição total ali no Vale do Pó para não deixar com que os nazistas voltassem para a Alemanha, como se eles estivessem ali para isolar os alemães, para não deixar com que esses alemães voltassem. E as duas coisas, né, tanto a FEB quanto a FAB, tiveram êxito na sua atuação na Segunda Guerra Mundial. E quando o conflito acaba, pelo menos na Europa, né, que depois vai ter um momento ainda que vai continuar entre Estados Unidos e Japão, né, até o fim total com Hiroshima e Nagasaki, né, no retorno, né, do Brasil vitorioso, né, ganhou do lado dos aliados, teve um papel importante, né, na região mediterrânea. Eles voltam também com essas ideias da liberdade e tal, né, do mundo livre, e aí eles se deparam com o governo Getúlio Vargas ditatorial, né, e aí nem Getúlio Vargas conseguiu se livrar dessa sinuca de bico que ele mesmo, né, toda a situação foi colocada ali. E aí o Getúlio Vargas acaba saindo do poder, né, os militares vão atuar nesse sentido, né, e vai ficar um tempo recluso lá em São Borja. Mas aí depois ele volta, né, em 51, mas isso é para uma próxima aula, tá? Um grande abraço a vocês aí, estudem bastante esse período é um período extremamente importante da história do Brasil, tá? Dentro da história política do Brasil. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa reflexão. E estudar a história do Brasil é extremamente importante porque é a nossa história. Valeu, um grande abraço, fico por aqui. E aí, galera, gostaram das aulas de hoje? Geografia e História, checklist já foi. Mas não sai daí, porque agora nós temos a correção da lista de exercícios da semana passada, que você sabe que é de natureza, química, física e biologia. Tá preparadinho? Fez o simulado? Mandou bem, já saiu o resultado, hein? Dá uma olhada lá. Não fez o simulado? Não tem problema. Senta aí e acompanhe com a gente aqui, então, quais eram as questões e a resposta já, a correção do simulado. Lembrando que você pode entrar no seu Eclass Prova
e rever cada uma das questões. Olha só, e não falta material para você se preparar para Enem, vestibular e a sua prova aí na escola também. Estamos aqui para isso. E não se esqueça que nós somos uma rede que oferece ensino do pré até o mestrado. Sim, nós temos faculdades adventistas espalhadas pelo Brasil. Quer conhecer mais uma? Então vem comigo que depois da vinheta, antes da correção, você vai conhecer mais uma faculdade adventista no Brasil. Então fica aí, acompanhe. Rodou a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como foi a semana? Conseguiram resolver os exercícios? Eu espero que sim. Mas vamos lá, vamos corrigi-los. Bom, primeira questão, bem tranquila, né? É uma questão que trouxe a fórmula bastão ou fórmula traço ou ainda fórmula zigue-zague. E ela pede o quê? Para você colocar, assinalar a sequência correta de cima, né, da primeira até a quarta molécula, colocar a fórmula molecular desses compostos. Então, se vocês repararem, todos eles vão ter a mesma quantidade de carbono. O erro não está ali, né? A diferença de uma alternativa para outra não vai estar na quantidade de carbonos, e sim na quantidade de hidrogênio. Então, a gente sabe que nas extremidades e nos vértices eu tenho sempre átomos de carbono, e eu tenho sempre que me atentar que o carbono ele faz 4 ligações. Na fórmula bastão, eu tenho que identificar. Ela está me mostrando as ligações que aquele carbono está fazendo. Eu não posso sair completando com outras ligações, mas eu posso e tenho que entender que junto com aquele carbono eu tenho hidrogênios que estão ali para terminar de estabilizá-lo. Então, se nós contarmos ali a quantidade de hidrogênio e carbono de cada uma das moléculas representadas, nós chegamos na letra B como sendo a alternativa correta. Já na segunda questão, ele vai falar um pouquinho sobre hibridização e ligação sigma ou ligação pi, né? Então, ligação sigma é aquela ligação simples, né? Ou aquela primeira interação entre os átomos, que é a ligação de sobreposição. Já a ligação pi é quando eu tenho uma insaturação do tipo dupla ou uma insaturação do tipo tripla, né? Então, eu tenho que me atentar a essas classificações e a essas representações. Essa ligação sigma e essa ligação pi, ela também conta para quando o carbono ele está ligado a outros elementos que não sejam átomos de carbono e hidrogênio, como o caso do oxigênio, ok? Então, a gente pode ver ali que tem um pouquinho de fórmula bastão, um pouquinho de fórmula condensada, e nós temos que olhar todas essas alternativas. E aí, questão de hibridização do tipo sp3, né? Então, sp3, todas elas bem separadinhas, 3 encaixes. sp2 quer dizer que aquele carbono está fazendo uma dupla, 2 encaixes. sp quer dizer que aquele carbono está fazendo uma tripla ou aquele carbono está fazendo 2 duplas e só tem um único encaixe. Fazendo a análise de todas essas 4 moléculas, nós chegamos então na letra D, né? Então, o carbono, a molécula 4, né, ela possui hibridização do tipo sp2 e sp3, ok? Vamos para a nossa terceira e última questão da noite, e ela vai trabalhar com os radicais, né? Que são aqueles compostos, aquela sequência de carbono que fica fora da cadeia principal.
Então, ele pede para você assinalar, relacionar a coluna 1, onde ele apresenta todos os radicais, com a coluna 2, que é referente à nomenclatura de cada um deles. Então, fazendo essa relação, né, por que da terminação -il? Tec, butil, propil, isobutil, isopropil, porque são ramificações, né? Então, eles estão fora da cadeia principal. Se eles estão fora da cadeia principal, a terminação é -il. E assinalando então a nossa sequência correta de cima para baixo, da 1 a 4, nós temos então a letra D como a nossa resposta correta. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida, mas caso ficou alguma dúvida, volta um pouquinho, confere as suas respostas e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, meu querido amigo aluno, tudo bem? Você já assistiu a aula? Você já fez exercícios e vamos corrigir? Vamos ver se você acertou ou não? As questões hoje é sobre campo elétrico. Vamos começar com uma questão básica aí de vetores. Ele traz ali uma foto de um gerador de Van de Graaff e diz que ele tem dois desses geradores, o gerador A e o gerador B. E ele diz também que o gerador A contém uma carga Q. Então, eu vou aqui, ó, olha só, aqui nós temos a carga Q. E ele diz que o gerador B tem 2Q. Ou seja, ele tem o dobro da carga. E ele quer saber das alternativas qual é o melhor vetor campo elétrico resultante produzido pelos dois geradores. Então, se a carga de B é maior, então olha lá, eu vou fazer um vetor maior. E o B é um vetor menor. Então, vetores na mesma direção em sentidos opostos, que nós vamos fazer? Subtrair. A resultante destes vetores sempre é no sentido do maior vetor. Então, a resultante aqui fica a letra C. Essa era fácil, essa era simples. Acertaram? Então, vamos para a próxima. Ele diz assim, ó, em uma região no espaço existe um campo eletrostático de 200 newtons-coulombs. Ele consegue manter um objeto de 0,1 gramas. Não esqueçam de passar aqui para quilos. Não esqueçam de passar para quilos. Suspenso no solo, com uma aceleração no sentido ascendente. Ou seja, então vamos desenhar aqui, ó. Nós temos um campo elétrico de 200 newtons-coulombs. Eu tenho aqui uma carga elétrica e ele sobe. Então, sabe o que está acontecendo? A força para cima, certo? Nós temos aqui também, por ser uma carga, o peso para baixo. E ele fala assim, ó, qual é o módulo da carga elétrica? Sabemos que, vamos fazer o diagrama de força. Como ele está subindo, então fica força menos peso e ele tem aceleração igual a massa vezes aceleração. Beleza? Essa força aqui é a força elétrica. Então, nós teremos que usar a fórmula da força elétrica. Força elétrica é Q vezes o E. Então, o que vocês vão fazer? Substituir aqui, ó. Q vezes E, a fórmula do peso, massa vezes a gravidade, a massa em quilos e a aceleração que ele já está dando. O que ele quer descobrir aqui? Qual é o valor desta carga? Então, só vou substituir aqui, ó. Q vezes E, que eu tenho o valor de E, massa vezes a gravidade, igual a massa vezes a aceleração. Então, olha lá, queridos, substitui os valores e descubra um valor de Q. Ao descobrir o valor de Q, chegamos ao valor de 5,1 microcoulombs. Lembrando, micro é um valor vezes 10 na menos 6. O valor das cargas sempre são muito pequenininhas, nano, micro, tá bom? E quando ele já quer resposta em menos 6, então na resolução vai chegar a menos 6 e aí você substitui esse 10 menos 6 com micro. Resposta correta, então, fica a letra
D de dado. Acertaram aí? Muito bem. Esta questão aqui, ela é muito parecida. Por quê? Porque ele diz que tem um campo elétrico, tem uma esfera, né? Nós temos uma esfera. Força-peso sempre para baixo. O peso para baixo. Lembrando que é sempre um valor vetorial. E ele diz o seguinte, tem uma pequena esfera de meio quilo, ó, já está em quilo, e a carga elétrica desconhecida é solta, então ele também quer o valor da carga. Num campo elétrico uniforme com intensidade de 3,75 apontado para cima. Então, o campo elétrico, olha lá, ó, tá para cima. Apontando para cima. Nessa situação, a esfera leva o dobro de tempo que levaria sem um campo elétrico para atingir o solo. Desconsiderando qualquer efeitos devido à resistência do ar, qual é a carga da esfera? Então, olha só. Se ele sem o campo elétrico, ele desce com a aceleração da gravidade. Com o campo elétrico, ele vai descer mais lentamente, com o dobro dele. Então, olha o seguinte, ele vai descer. A força-peso está para baixo e a força elétrica também está para baixo. Opa, peso, desculpa, aqui e a força. Os dois estão no mesmo sentido, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Peso mais força elétrica é igual a massa vezes a aceleração. Só que é o seguinte, a aceleração nós não sabemos, porque a aceleração é diferente. Então, olha só, vamos recorrer lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente falava da fórmula do sorvetão. E aí ele se resume da queda dos corpos, ele fica assim, ó. Altura igual a G vezes o tempo, ao quadrado, dividido por 2. Para o corpo sem a gravidade, sem o campo elétrico, é o G da gravidade. Com o campo elétrico, olha lá, é a aceleração, só que ele diz que leva o dobro do tempo. Certo? Dividido por 2. A altura deles é igual, então eu posso igualar. Quando eu igualar esses valores, ele vai ficar que a gravidade, a aceleração vai ficar 1/4 da gravidade. Então, se a gravidade for 10, 1/4 desse valor vai dar 2,5. Então, agora eu já posso substituir os meus dados. Lembrando, voltando aqui, peso, massa vezes a gravidade, que é 10, mais, desculpa, temos um errinho aqui, ó. O erro está neste sinalzinho aqui. Por quê? Porque o campo elétrico está para cima, a força elétrica não está para baixo. A força elétrica está para cima. Porque está havendo uma repulsão. Então, isso significa que este sinalzinho aqui é negativo, tá bom? Então, aqui também fica negativo. A força aqui fica Q vezes E, aí igual a massa vezes a aceleração que a gente acabou de descobrir. Então, o valor da carga aqui vai dar 10 microcoulombs. E a resposta correta fica a letra B. Então, olha aqui, é muito, muito importante. Teve um erro aqui, mas é muito importante a gente olhar. Se o campo elétrico está para cima e ele está demorando para descer, é porque vai haver uma força de repulsão. Por isso que a força é para cima. E o peso sempre é para baixo. Beleza? Acertaram? Substituindo aí os valores tudo certinho? Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nas próximas aulas e nos encontramos em breve. Abraços e tchau! Olá pessoal, tudo bem? Chegamos finalmente à correção do último simulado de Biologia e Ciências da Natureza do primeiro bimestre e vamos conversar sobre as questões que vocês fizeram na semana passada. Vamos ver aqui questões como essa primeira, os anestésicos largamente utilizados ou usados pela medicina tornam regiões ou todo organismo insensível à dor, porque atuam, ou seja, como que esses analgésicos eles atuam, os anestésicos, né? Vamos lembrar o seguinte, olha só.
para a gente sentir dor, neurônios precisam ser estimulados para a gente sentir essa dor. E lembra que os neurônios, ao serem estimulados, eles se comunicam por meio da sinapse, pela atuação de neurotransmissor. Até falei para vocês na semana passada que tem um neurotransmissor como a endorfina que está envolvida ali com a dor, né? Então, o que o anestésico ele faz? Ele tampa aquele receptor do neurônio pós-sináptico e aí o neurotransmissor não consegue acoplar. Por quê? Porque o remédio está aqui. E como o remédio bloqueia, o neurotransmissor não consegue acoplar, não tem transmissão do estímulo e a dor cessa, tá bom? É basicamente assim que os anestésicos funcionam, por isso eles atuam nas sinapses, impedindo a transmissão do impulso nervoso. Vamos para a próxima. Considere as seguintes afirmações sobre o extrato mielínico, ou seja, sobre a bainha de mielina que está nos neurônios. Primeiro, sua degeneração é a causa da esclerose múltipla. 2. Suas estruturas celulares são denominadas nódulos de Ranvier. As interrupções nele observadas correspondem às células de Schwann. Só um tá certa, né? A estrutura celular não é denominada nódulo de Ranvier, é o corpo celular. E a interrupção da bainha de mielina é o nodo de Ranvier, né? A célula de Schwann ajuda a produzir a bainha, tá? Próximo, tá falando do Alzheimer, né? É uma doença neurodegenerativa, caracteriza-se pelo mau funcionamento, perda das células nervosas, as quais, quando avaliadas pelo exame de ressonância, permitem uma melhor análise das estruturas e atividades do encéfalo envolvidos na doença. Quase todos os pacientes com doença de Alzheimer mostram ao menos 1 grau moderado de atrofia em um importante componente do sistema límbico que está localizado nos lobos temporais, debaixo da superfície cortical, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Essa estrutura, em formato curvado, considerado o principal local de armazenamento temporário da memória, é o... Qual que é o local que eu falei para vocês que a memória... o hipocampo, né? Hipocampo, ele é o lugar que fica atrofiado, né? Eu mostrei na imagem na semana passada para vocês. Próxima pergunta, qual o papel principal do neurotransmissor glutamato no sistema nervoso central? O glutamato ajuda a promover a plasticidade sináptica e da aprendizagem, tá bom? Depois a gente tem aqui... essa é a última questão. Então é isso, gente. Terminamos por aqui a correção dessas questões. Ficou um negrito perdido ali. E a gente se encontra no segundo bimestre, no primeiro simulado de Ciências da Natureza. Até!